como é que aconteceu a Revolução Evangélica há 500 anos atrás? Naquela época, a Igreja Católica tinha uma corrupção moral bastante acentuada na hierarquia. O Papa era corrupto, muitos bispos eram corruptos, muitos padres eram corruptos. Então, o que é que acontece? Dentro da Igreja Católica, o que é que nós temos? Nós temos todo um sistema sacramental, os 7 sacramentos, que a gente não recebe diretamente de Deus. É necessário que haja ministros que administrem os sacramentos. Então, os sacramentos são uma forma que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu de presente para que nós pudéssemos receber a graça salvífica através desses sacramentos. Mas o fato é que estes sacramentos são administrados, não é? Existe ali no meio, existe a realidade dos ministros. Fora o batismo, que todo mundo pode administrar, os outros sacramentos só precisam de um ministro para administrar. E estes ministros, pecadores, corruptos, escandalizavam as pessoas. Veja, eu não estou negando aqui o pecado de papas daquela época. Nós temos, daquela época, o escandaloso Papa Alexandre VI, que teve vários filhos e filhas, inclusive com mulheres diferentes. Então, de repente, está lá. Nós temos essa série de ministros corruptos que são o canal da graça imaculada de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, isso foi um escândalo. Muitas pessoas tropeçaram nesta pedra. Esses papas, bispos e padres foram pedra de tropeço. E então foi bolado um sistema teológico onde tudo isso daqui foi considerado como sendo obra humana. As obras não salvam. O que é que salva? Para eu receber a graça, não é necessário uma coisa só, a fé. Então eu tenho a fé e é da fé que eu recebo a graça. Inclusive o batismo, para muitos destes revolucionários protestantes, não realizava nada. Até mesmo o único sacramento que restou, não é? Que ainda era considerado por Lutero, houve revolucionários protestantes que levaram ao extremo e disseram não, nem o batismo transmite a graça. Nenhum sacramento transmite a graça. Só o que transmite a graça é a fé. O batismo não faz nada. O batismo é simplesmente uma manifestação pública da sua fé. E é a fé quem salva e não o batismo. Por isso é impossível o batismo de crianças, porque a criança não tem fé, e se a criança não tem fé, aquele batismo não significa nada. Porque, na verdade, o que salva não é o batismo, o que salva é a fé. Então, vejam que o sistema sacramental foi todo retirado, e agora, então, eu tenho um canal direto com Deus, e eu não preciso mais dos ministros. Tanto que o que é um pastor para os evangélicos protestantes? É simplesmente um funcionário do povo. O pastor ele não tem nenhum poder, nenhuma graça sacramental a mais. Ele é simplesmente um leigo igual aos outros que presta um serviço porque é contratado pela comunidade para prestar um serviço. Ora, assim sendo, você se isenta, né? Você sai dessa coisa incômoda de ter que receber a graça através de instrumentos inadequados e você então liga diretamente com Deus o seu relacionamento. De fato, digamos assim, resolve o problema teológico, mas não resolve um problema que é o fato de que durante 2000 anos a Igreja tem um sistema sacramental. Nós vivemos agora entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda, nós vivemos o tempo da Igreja. E este tempo da Igreja, ele tem sacramentos. O que aqui são esses sacramentos? São a forma que Jesus nos deu de a salvação que veio pela cruz ser aplicada em nossas vidas. Ou seja, do peito aberto de Cristo na cruz, brotou sangue e água. A água é o batismo, que é o sacramento inicial, é a porta de todos os sacramentos, e o sangue, que é o símbolo da Eucaristia, que é o maior de todos os sacramentos. Então, o primeiro e o maior de todos os sacramentos estão lá na cruz de Cristo. Então, nós podemos dizer que da cruz de Cristo brotam 7 rios, os 7 sacramentos. Isso é uma forma de eu aplicar na minha vida a salvação que veio da cruz de Cristo. É isto que a Igreja sempre viveu durante 2000 anos. E isto daqui não tem como dizer que não está no Novo Testamento, na Bíblia, que está de fato. Pegue os santos padres e os padres da Igreja, os autores dos primeiríssimos séculos, numa época em que não havia nem ainda o
cânon da Bíblia definido, a igreja já vivia a liturgia, a Eucaristia. Jesus diz aos apóstolos: a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem não perdoardes não serão perdoados. Veja, sinais claros de sacramentos na Bíblia. Ide pelo mundo inteiro, batizai. Ou a carta de São Tiago, que diz: alguém está doente entre vós, chamem um presbítero. A unção e a oração irão livrar as pessoas daquele pecado, dos seus pecados. Como não ver na Bíblia, por exemplo, nas cartas pastorais de São Paulo, não é? Em que ele exorta Tito e Timóteo a permanecerem firmes na graça que eles receberam na imposição das mãos, que é a ordenação sacerdotal. Como não enxergar o sacramento em Efésios, quando São Paulo fala da relação entre o homem e a mulher e diz: é grande esse sacramento. E eu falo de Cristo e da igreja. Olha os primeiros séculos e você vê a igreja vivendo os 7 sacramentos. Agora, depois, por causa de um incômodo histórico, que no século XVI a igreja estava com a hierarquia tão corrompida que você chega e diz: não vou receber os sacramentos das mãos desses caras, não quero saber. Eu quero direto de Deus. Quer dizer, você está, na verdade, inventando uma nova igreja. Eu não estou dizendo que a graça de Deus não possa operar numa igreja evangélica. Claro que a graça de Deus pode operar, porque o Espírito sopra onde quer, mas não há a graça segura. O sistema sacramental nos dá a graça segura, o meio eficaz e certo de receber a graça. E, portanto, eu não posso ficar confortável com a ideia de que uma pessoa vá lá para aquela outra igreja onde ela não vai ter a graça sacramental. Na hora da morte, quem é que vai dar a ela absolvição? Na hora da morte, quem é que vai dar a ela indulgência plenária? Na hora da morte, quem é que vai dar a ela a unção dos enfermos? Na hora da morte, quem é que vai dar a ela o viático, a comunhão, que é o pão que nos leva para essa nossa viagem para o céu? Então, assim, por que é que eu sou católico? Por várias razões, inúmeras razões. Mas uma delas, que é o que eu quero apresentar aqui, é que aqui, nesta igreja, nós temos a mão chagada do Cristo ressuscitado, que se ergue para dizer: eu te absolvo dos teus pecados. Nesta igreja, a Igreja Católica, eu tenho o Cristo que, mais uma vez, toma o pão e toma o vinho e diz: isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. E são de verdade, é de verdade o corpo e sangue de Cristo ali presentes. Esta igreja de Cristo, bispos transmitem o poder que receberam dos apóstolos ao longo dos séculos, 2000 anos. Essa é a igreja de Cristo, né? Esta é a igreja que celebra os sacramentos e que distribui em nossas vidas as graças que vêm da cruz de Cristo.